E hoje nós vamos conversar sobre... Eu sempre confundo o Vado. Eu já vou apresentar o Vado. Pode mostrar o Vado aqui, tá aqui o Vado, né, que é uma figura de Ribeirão Preto aqui, vai contar a história dele. É o dia do rádio ou o dia do radialista essa semana? Rapaz, Maico, foi bom você me fazer essa pergunta. Porque o dia do radialista é comemorado no dia 21 de setembro. Certo. O dia 25 é comemorado... Aliás, o dia do rádio é comemorado dia 21 de setembro é o dia do radialista. 25 de setembro é o dia do rádio. Isso foi colocado para ser comemorado o dia do rádio, porque 21 de setembro, se eu não me engano, foi na comemoração do centenário do Rio de Janeiro, foi quando o Roquete Pinto, que foi o primeiro locutor de rádio do Brasil, ele fez a primeira transmissão radiofônica para a Rádio MEC, a rádio do Ministério da Educação e Cultura. Então, era a primeira transmissão radiofônica que poucos receptores haviam na época, e foi feito justamente nesse dia, em comemoração. Tinha lá uma pá de... Foi dia... Que dia? O dia 25 de setembro. 25 de setembro. Isso. E o primeiro rádio foi do MEC? É isso? A primeira rádio foi do MEC e foi idealizada por Roquete Pinto, o nome do cara. Uhum. Mas a Rádio MEC, ela foi, durante muitos anos, ela era obrigatório transmitir o programa nas emissoras de rádio do Brasil inteiro. Era obrigatório exibir um programa chamado Projeto Minerva, que os locutores começaram a chamar de Minerva, porque a rádio tinha que sair do ar para a Voz do Brasil às 7 da noite, que no princípio era às 8 da noite. Depois passou a ser às 7 da noite e às 8h30 da noite, das 8 às 8h30 da noite, era o Projeto Minerva, onde era o slogan do programa era Educação para Todos, Caminho para o Brasil Gigantes. Isso aí foi ideia do Getúlio Vargas, a Voz do Brasil. Aí depois chegou, como é que chama, o ministro da Cultura. Não, nós vamos adaptar esse programa da Rádio MEC para todas as emissoras também no Brasil inteiro, e foram transmitir. E não era só de segunda a sexta não, viu? Era de segunda a sexta, às 8 horas da noite, no sábado, à 1 hora da tarde, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Esse Projeto Minerva. E tinha no sábado 1 hora de duração e no domingo 1 hora de duração. Foi isso na década de 70, quando da criação do Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Mas há muitas controvérsias com a invenção do rádio. A primeira emissora de rádio, uns falam que foi em Recife. Tinha um padre chamado Landel de Moura, que fez uma transmissão radiofônica também da paróquia da Catedral de Recife para uma paróquia vizinha lá, num bairro vizinho. Então, enquanto ele fazia a missa lá, celebrava a missa naquela paróquia, os outros na outra paróquia, através das ondas médias, que ele adaptou lá um receptor de rádio, né, um alto-falante, sei lá, e fez. E também tem a controvérsia aí do Marconi, né? Que inventou o rádio nos Estados Unidos. Mas o rádio, ele nasceu no dia 21 de setembro e 25 de setembro. Então, até o professor Wilson Roveri, que foi um grande locutor, um grande diretor de rádio de Ribeirão Preto, da antiga PR7, que era o responsável pelo jornalismo da PR7 até a década de 70, o Wilson Roveri escreveu no livro dele, chamado Rádio Bom Demais, que foi instituído a Semana do Rádio. Aí inventaram o dia 2 de fevereiro, o Dia Internacional do Rádio, dia 7 não sei do que e tal. Então,
Eu, pelos meus estudos que eu fiz, eu acompanho, eu estudo sobre rádio desde do ano de 1971, quando o Antônio Carlos Morandini instituiu um programa às 11 horas da manhã para fazer concorrência com o Balanga Beiço, que era um programa de rádio que tinha muitos anos ficado na 79 e aí tinha migrado para a PRA7, que depois nós vamos chegar nesse assunto. Eu só estou falando porque nessa época o Morandini, ele lançou um concurso chamado Mini Repórter. Então, toda criança aí que tinha acima de 10 anos de idade podia ir lá fazer o programa Mini Repórter com ele, das 11 às 11h30 da manhã, que foi que ajudou a segurar a audiência, porque o Balanga Beiço dava 98% de audiência e aí migrou de repente para a PRA7. E quem fazia o Balanga Beiço? Então, o Balanga Beiço, a princípio, ele começou na Rádio Colorado, de Ribeirão Preto. Ele começou chamado Programa Ronda Policial. E aí a 79 era a segunda emissora da cidade. Ela inaugurou, porque a hegemonia da PRA7, ela nasceu, a 79 nasceu 30 anos depois da PRA7, em 1954. A PRA7 tinha hegemonia, que ela dominava. Só que era baseada em música erudita, painel de debates, como é que fala? Audiências públicas e tal, essas coisas assim. E tinha também orquestras, era uma boa emissora. Como ela reinava sozinha na cidade, o Tiririca foi com o projeto, né? Programa piloto para a PRA7, e o diretor da época não quis. Não, esse programa é um programa... Que isso? Isso aí é mundo cão. Como é que vai apresentar isso aqui na hora e tal? Aí ele foi para uma rádio que estava começando na época, porque foi assim. Ribeirão foi assim, abriu a PRA7, ficou 30 anos no ar, né? Assim, sozinha, na hegemonia. Foi a primeira emissora do interior do Brasil, a 7ª do país, a 3ª do estado de São Paulo, né? E era assim, os prefixos. PRB1, PRB2, PRB3, inclusive a PRA7, PRA1, PRA2, PRA7, a Record, a Rádio Record, era PRB9. Você entendeu? Então, aí começou a surgir as novas emissoras. O pessoal foi vendo que era lucrativo o negócio e foram investindo. Então, aqui nós tivemos o professor e foi, acho que um dos donos na época, se eu não me engano, o Barão de Mauá, um dos primeiros donos do Barão de Mauá, o doutor Fábio Teixeira Cardoso. E ele abriu com a família Cardoso uma rádio em Jardinópolis, mas com o transmissor em Jardinópolis e com a onda de frequência modulada aqui em Ribeirão Preto, na Mariana Junqueira, ao lado da Antártica, onde é um estacionamento de vans ali, hoje. E aí ele montou a Rádio Colorado lá. O Tiririca pegou e foi lá e falou... Tiririca ou é o comediante mesmo? Isso, Não. É o Luiz Mozart. O Tiririca era um advogado de Ribeirão Preto. Luiz Mozart, me perdoa que eu fugi do assunto. Vocês têm que me policiar. Vamos lá, porque falando. Radialista, quando começa a falar, cara, se vocês da banda, o cara fala sozinho. Vocês têm que cortar o cara. Na hora que eu for aparecendo as dúvidas que eu vou perguntando. Você falou Tiririca, repetiu de novo. Falei, mas Tiririca? Ô, Vado, toma uma aguinha. Eu pensei que era Tiririca, o palhaço. Então, é assim, ó. O Luiz Mozart era um advogado conceituado em Ribeirão Preto, mas era tirador de sarro pra caramba. Ele formava uma piada aqui, assim. E aí ele foi lá e mostrou o projeto pro doutor Fábio Teixeira Cardoso. Ele falou, não, vem pra cá. Na Rádio Colorado, eles tinham um cara chamado Oliveira Neto. Se eu falar Oliveira Neto aqui, ninguém vai saber isso. Então, mais ou menos, ele fazia uma propaganda até pouco tempo atrás, né? Desodorante Pinho Campos do Jordão. É mais um produto Bozano. Então, ele tinha apelido de Bozano aqui em Ribeirão, por causa desse vozeirão que ele fazia. Quando eu crescer, eu vou ter a voz dele. Então, ô Maico, lá o Oliveira e o Tiririca faziam o Ronda Policial.
Nessa época isso era duas rádios nessa época. Na Colorado. Não, essa época, em 54, saiu a 79, mas já veio depois, já veio a Colorado, a Brasilense, a Renascença. Pra você ter uma base, a Rádio Renascença nasceu lá na UNAERP. Era uma sala na UNAERP. O saudoso e ex-deputado Ricardo Cristiano Ribeiro, ao lado de Luiz Augusto Soares, montou uma rádio lá. Mas o Luiz Unhati, que era um dos presidentes do comercial na época, montaram essa Rádio Renascença lá na UNAERP e ela se tornou a escola do rádio. Todo mundo que começava na Renascença, na Colorado, ou ia para 79 ou ia para PR7. Por exemplo, essa Rádio Colorado, ela revelou... Eu só vou acabar a história do Luiz Moza, do Tiririca, que não tem nada a ver com esse Tiririca aí. Eu acredito que esse aí copiou o nosso, que é... O Tiririca e o Oliveira ficaram no ar mais ou menos uns 4, 5 meses na Colorado. Um diretor da 79 encontrou com o Tiririca no Mercadão, comprando as coisas. Que o Mercadão é lá perto, do né? lado. Do lado. Ô, Tiririca, como é que tá aquele... E o seu balangabeço lá, como é que tá? Rapaz, você me deu uma ideia. Eu vou pôr o nome de balangabeço. Nossa, você vai pra 79 comigo, cara. Eu quero te contratar. Ah, mas a rádio não quer. A 79 quer. A PR7 não quis, a 79 quer. Foi lá pra 79, mudou o nome do programa. Balangabeço. Quem que vai fazer com você a parceria? Aqui nós temos um cara que é bom imitador, que faz todas as coisas que precisarem. Quem que é? Walker Blas. Falou, Walker Blas é o cara que é a voz HBO. Eu acho que eu tô falando certo aí o nome da TV. O canal HBO. Você vai assistir o filme e tal na HBO. Esse é o Walker Blas, que foi voz padrão da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, da Band News. Mas ele faz até hoje. Na HBO faz. Até hoje? Até hoje. Ele é voz padrão da HBO. E aí o Walker Blas, com o Tiririca, fez o Balangabeço durante uns... Eu acredito que eles começou em 70. Em 68, eles fez até 72, 73, mais ou menos, na 79. A PR7 pegou, não, vamos mudar os conceitos e vamos para pegar o Tiririca, contratar aqui. Aqui nós já tem o Coraúce. Aí pôs o Coraúce e quando não o Coraúce era o Pesquisa. E o Pesquisa está no ar até hoje. O Pesquisa lidera a audiência da Rádio Clube hoje, Clube 1, que é a PR7 antiga. O Pesquisa é remanescente do elenco da PR7. O Pesquisa foi o principal apresentador do programa Rotativa Sonora. Ele foi lembrado na época para ser o Repórter Esso aqui do estado de São Paulo. Que o Repórter Esso era um noticiário famoso da Esso que tinha. E aí, por que a PR7 não queria um programa igual o Balangabeço lá? Que o programa fala, a mulher brigou com o marido chegou, pôs fogo na casa, quebrou as panelas e tal. Naquela época não tinha Lei Maria da Penha, não, meu. Nem José da Penha. Era no grito mesmo. O cara ficava bravo. Tinha pela porco, né? Os distritos policiais, era na Vila Virgínia, no Campos Elíseos, na Vila Tibério, nos lugares, nos bairros aí. O pessoal levava e deixava o cara lá dormindo no chão uns 3, 4 dias, depois soltava, mandava embora para casa. Tinha os crimes de desinteligência, esses negócios. E era isso aí que ia pro Balangabeço. É só esses causos aí. E a PR7 ela perdeu um pouco de terreno por volta de 1958, 59, foi quando a 79 conseguiu reagir. Por quê? A 79 entrou com um padrão diferente de rádio, que era a PR7. O que a PR7 fazia, a 79 fazia também, mas colocava coisas diferentes. Então, o que é? O jornalismo da PR7
fora de série, muito bom. Eles começavam de manhã com um jornalismo chamado Em Primeira Mão, que era na direção do Wilson Roveri, que passou lá grandes apresentadores, grandes locutores e tal. E então, das 7 da manhã até as 8, eles faziam esse programa chamado Em Primeira Mão, que dava o noticiário geral do Brasil, do mundo, de Ribeirão Preto em geral. E tinha os repórteres, sei lá, o doutor Roberto Edson que foi repórter da PR7, J. Palma, o advogado, doutor J. Palma, foi repórter da PR7, Evaldo Júnior, esse que tá na TV de Globo, o Heraldo Pereira. Então, tudo dessa época da PR7. Às 11h30 da manhã, eles tinham o Rotativa Sonora, que tinha o J. Pesquisa, o Iris Mendes Ribeiro. Mais um que começou na Colorado, Iris Mendes Ribeiro. Tá no ar até hoje. Hoje ele tá na Rádio Web Nova Ribeirão. O Iris Mendes Ribeiro com o programa Eu, Ela e a Música. O programa dele tem o mesmo formato e faz, se eu não me engano, 60 anos que está no ar. A 79 fez diferente. Nós vamos fazer jornalismo pesado. Contratou um cara que era policial. Credenciou ele no 1º Distrito Policial, pois Marcos Stefanelli. Você vai ser o nosso repórter policial. Então, o que ele fazia? Devido ter sido policial, aconteceu um crime lá no... Vamos pôr aí, lá no Barracão, porque o Ipiranga, na época, era Barracão. Lá no Tanquinho, que é a Vila Mariana e tal, aqueles lados lá. Ele montava no camburão, junto com os caras, ia lá. 79, aí, a hora que chegava no plantão, ele ia lá no telefone, porque a rádio tinha que fazer a transmissão via telefone. Então, ela tinha que credenciar o repórter lá. Ele tinha que ter o salário da rádio, ele tinha que ser credenciado para poder falar. Então, 79, falando diretamente do plantão policial aqui, tal, aconteceu isso, assim. Então, quando o pessoal via passar uma viatura, passou a viatura do bombeiro, vamos ligar na 79. Aí o pessoal começou a chamar os maldosos, Rádio Cebola, liga na Rádio Cebola. O que aconteceu? Pegou fogo na caixa d'água. O pessoal pode ligar na 79, verdade. Então, todos os maldosos, né? E aí, seguiram viu que a receita deu certo. Então, o Morandini abriu o programa dele cedo. Morandini Larga Brasa. Morandini, se eu não me engano, é de Batatais. Contratou o Morandini, o Gasparini também, se eu não me engano, é originário de Batatais. O irmão do Wilson Gasparini, o Wilson Gasparini, já fazia sucesso no elenco de artistas da PR7. Ele que era o coordenador artístico da emissora. Além de ter o programa de auditório, tudo e tal. Aí eles contrataram o Elcio Gasparini, o Carlos Orlandi, o Vicente Seixas, Esse povo tá tudo vivo ainda. Alguns. Alguns. Tem muitos que eu tô falando que já tá lá no andar de cima. Então é o seguinte, eles falou, nós vamos jogar o Larga Brasa nas ruas. Então, abriu o programa de manhã, aí o Morandini já chamava. Agora, direto do plantão policial, Marcos Stefanelli. Com o tempo, a PR7 contratou o Marcos Stefanelli e levou embora para lá, para a PR7, fazendo um modelo de programa, jogando o Bom Dia Ribeirão, com o Sebastião Xavier, que liderou. O Sebastião Xavier, bom, ótimo. Cara, comandou o rádio de Ribeirão Preto. A abertura do programa dele era com a música Concorde, sabe? Da orquestra. Um pedacinho da música do Bonanza, sabe? E ele ia dando as manchetes, falando. Daqui a pouquinho vai falar do plantão policial, Marcos Stefanelli, não sei o que e tal. O Morandini, que não é bobo nem nada, pegou aquela galerinha que ia no programa dele, de antigamente, que era apaixonado por rádio. Aí chamou um tal de Wilson Tony.
A galerinha, as crianças que faziam. Que aí o cara já tinha crescido, né? Aham. Fazia uns 5, 6 anos. Ô, Tony, vem cá, você vai ser meu repórter de rua. Oxi, adorou. Foi pra lá e não saiu mais. Virou dono da rádio, foi pra PR7, foi pra Renascença, foi... E aí foi onde ele lançou o Clube Verdade, né? Porque aí as emissoras, a partir da década de 90, 2000 em diante, eles passaram a ter, vamos falar assim, o radialista que não fosse bom de venda não ficava. E o Tony era bom de ideia, bom de venda, bom gestor, bom de tudo. Então, onde ele ia, a maleta de patrocinador ia junto. Mas a 79, ela brigou muito. E as duas brigavam. Você tem uma base, em 71, quando eu comecei a pesquisar sobre rádio, Ribeirão Preto tinha PR7, 79, Renascença, Brasiliense, Cultura e Colorado. Das 6 emissoras de rádio, 5 fazia futebol. Então tinha patrocínio para todo mundo. Era uma outra época. Nós tínhamos aí a Companhia Antártica. Na época tinha a Companhia Paulista, a Construtora Balbo, várias empresas grandes que apoiavam, né? Então, nós tivemos aqui o Miguel Liporácio, comentarista esportivo de Ribeirão Preto, que ficou famoso no Brasil inteiro. Ele só não saiu daqui de Ribeirão porque ele amava Ribeirão Preto. Eu tenho muita amizade com o Dr. Ricardo Liporácio, que é filho dele, que falava, meu pai adora Ribeirão Preto. Meu pai era para ter ido para grandes emissoras de São Paulo, do Rio de Janeiro, que chamou ele, e ele não foi, porque ele gostava daqui. Apesar de que ele é natural de Ituverava. E então a briga era assim, ficava primeiro e segundo lugar, PR7 79, mas as outras tinham fatia. A 79 ela tinha por visão assim, ela devia ter uma grande equipe ali de diretores que ficava de grau, ó, ver o que tá chegando novo na praça. E a PR7 ficava de grau nos equipamentos que estavam chegando. Então, o pessoal da PR7, eles viajavam muito, iam nos Estados Unidos, compravam sempre... O som da PR7 sempre foi límpido, claro e tal. O da 79 também. E o das outras vezes perdia um pouquinho o padrão. Mas todo locutor que entrava nas outras emissoras... Eu vou te citar um exemplo. Léo Oliveira, nosso deputado... Federal, né? Federal ou estadual? Estadual. Léo Oliveira, o deputado, pai do Igor Oliveira, começou na Rádio Educação e Cultura de Sertãozinho, veio para Ribeirão Preto. Ele trabalhou na Brasiliense, que era a rádio do Cid Machado dos Santos. Ele trabalhou na Brasiliense, se deu, foi 3 meses. Ele entrou com um programa, chegou de Sertãozinho lá, programa Quina Musical. O ouvinte tinha que acertar 5 nomes, de que naquela época não existia cena ainda. Era até a quina só. O programa abria espaço, o ouvinte ligava, fala 5 palavras que vai sair nesta música. Se você fizer a quina, você ganha um long play, né? Um long play aí, que vocês que é mais novo que eu. É um disco grandão assim, 12 músicas de um lado, 12 do outro e tal, e eram LPs, long play, né? E aí o pessoal participava e tal. Na época, quem era o diretor da 79 era o Júlio Lopes Júnior, Julinho e companhia. Se ele estiver assistindo, é meu amigo, grande abraço, né? Que era apaixonado por rádio também, foi produtor do Elcio Gasparino durante muitos anos. Depois eu não vi mais ele. Ouviu o cara lá, foi para contratar. Não aceitou, não foi para 79. A PR7 pegou, quanto você vai ganhar lá? Eu ganhar X. Não, te pago X. Vamos para lá.
José Luiz da Atena começou na Rádio Colorado. Fazia o programa tal. O Elton Pimenta, locutor camisa 10. Esse foi um crânio também aqui no rádio. Locutor, na época de ouro da PR7, era Elton Pimenta na PR7 e Pedro Giacomini na 79. Liderança de audiência total no esporte. Então, foi para Rádio Clube, liderou o horário, foi candidato a vereador, elegeu, porque Ribeirão Preto tem um histórico de passagens de... Ribeirão Preto... Parece que só elege comunicador, né? Isso, o professor Divo Marino... Que agora a gente entende, né? Por que Ribeirão Preto elege tanto radialista? O professor Divo Marino, ele publicou no livro dele, isso por volta do ano de 1965. Eu li o livro dele e ele fala isso aí. O populismo radiofônico, chama. Alguém, se tiver uma hora possibilidade de ler, é ótimo. Ele conta a história assim. O rádio de Ribeirão Preto elegeu vários... sempre foi trampolim para eleger... Bom, até hoje, né? O maior exemplo aí, o nosso prefeito aí, o Ricardo Silva, o programa dele lidera a audiência do rádio. De manhã, inclusive agora que passou para FM, porque antigamente era só AM, né? Acho que 2 anos para cá, ou 3 anos, ela passou para FM. Cara, a audiência do cara é ótima, o programa é bom, você fica sabendo as coisas. Local, regional, estadual, nacional e internacional. Ele tem uma equipe, comando. O programa dele é apresentado pelo Luciano Lola Neto, que é o Luciano Neto. Ele foi comentarista esportivo na época da PR7. E é um cara versátil. Bom apresentador, tem carisma. Além de entender tudo sobre notícia, política, tudo que dá na mão do cara, ele sabe, ele deslancha, ele tem assunto e conhece. Tem conhecimento de causa. E se for preciso dele fazer um programa musical, ele faz também. O cara conhece. Então, o que o Ricardo Silva, que não é bobo nem nada, falou, não, peraí. Pôs o Luciano Neto lá e o J Pesquisa para fazer a ancoragem do programa, o âncora do programa. Aí, o Pesquisa é remanescente da equipe da PR7. O Pesquisa sempre apresentou jornalismo. Apesar de que ele foi líder também de audiência, que ele tinha um programa chamado 13 às 13. Sabe por que é 13 às 13, não? Eram 13 músicas mais tocadas e vendidas, as músicas mais executadas nos rádios do Brasil. Então ele tinha às 13 horas, às 13 às 13. Então ele abria, era uma música atrás da outra, uma propaganda ali e tal, mas tocava 13 músicas no programa de 1 hora. Por isso que era 13 às 13. E além do 13 às 13, ele fazia os noticiários. A PR7, ela apresentava um noticiário de 2 em 2 horas, chamado... eu posso falar o nome porque não tem mais essas lojas, tá? Cruzada Informativa Ribralto Chevrolet. Então, era às 10 da manhã, depois era às 2 da tarde, porque às 11h30 tinha o rotativo sonoro. Então, era assim, Cruzada Informativa Ribralto Chevrolet. E a 79, para não ficar por trás, ela lançou os Cobras da Notícias. Os Cobras da Notícia. E aí, ela jogava um dos Cobras da Notícia, que até faleceu há pouco tempo, foi um dos principais diretores da Rádio Conquista, Tomás Edson. Esse cara tinha um vozeirão e esse Walker Blas também, que apresentava com o Tiriri, que também foi um dos Cobras da Notícia. O Dr. Neymatar, o Elson Gasparini, mesmo o Elson Gasparini, fazia também. Jaime Stulano, vários... Cara, tem um montão de cara que fazia esse tipo de programa. E aí as outras começaram a copiar. O programa do Ricardo, o Ricardo não participa mais, né?
O programa é dele, mas ele não... Não. O programa... Hoje ele tá prefeitando. Não, agora, mas ele tem uma menina boa lá que ficou no ar, Silmara Moraes. Essa menina, ela apresenta com bastante talento um programa chamado, acho que é SBT Verdade. Mas ela faz cedo também a participação dela no programa Rota da Verdade. Uhum. Então, sempre conserva o nome do cara. Ele fica no ar ali. O Elson Gasparini fazia um programa na 79, mesmo quando estava prefeito, tá? Chamado A Voz do Município, aos domingos, das 8h30 da manhã às 10 da manhã. Até chegar no ar o projeto Minerva. Ele ficava das 8h30 às 10. Hoje o rádio